Além das grandes contribuições para a física, Newton também deixou algumas contribuições para a matemática. Uma delas refere-se às trocas de calor entre corpos. O mais interessante disto, para nós, é a modelagem do problema, que recairá em uma equação diferencial ordinária. Em 1701, com quase 60 anos, Newton publicou anonimamente um artigo chamado Scala Gradum Calores, onde descreve um método para medir temperaturas de até 1000 graus centígrados, algo impossível aos termômetros da época. O método estava baseado no que hoje é conhecido como Lei de Resfriamento de Newton, ou seja, a taxa de diminuição da temperatura de um corpo é proporcional à diferença de temperaturas entre o corpo e o ambiente, onde T maiúsculo é a temperatura do corpo, T minúsculo é o tempo, Tm é a temperatura do meio ambiente, K é uma constante que depende do material com que o corpo foi construído. Vale a observação: o sinal negativo indica que a temperatura do corpo está diminuindo com o passar do tempo, em relação à temperatura do meio ambiente. Sobre a condução do calor, um modelo real simples que trata sobre a troca de calor de um corpo com o meio ambiente em que ele está colocado, aceita três hipóteses básicas. 1. A temperatura T igual a Tt depende do tempo T e é a mesma em todos os pontos do corpo. A temperatura Tm do meio ambiente permanece constante ao longo da experiência. A taxa de variação da temperatura com relação ao tempo T é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio ambiente. Montagem e resolução da equação diferencial ordinária. Assumiremos verdadeiras as hipóteses enumeradas, observando a equação a seguir. Esta é uma EDO separável, que pode ser transformada na seguinte equação. Depois, integramos ambos os membros em relação à variável tempo. Daí, teremos a seguinte equação. Depois, aplicamos a função exponencial a ambos os membros da equação e teremos. Resolvendo a função exponencial, temos. Agora, tomando as constantes embutidas, obtém-se a seguinte equação. Então, a solução da equação diferencial será a seguinte. Como sabemos que a temperatura inicial do corpo é T0 igual a T de zero, então, substituindo T igual a zero, na solução da equação teremos T0 é igual a T de m mais o C multiplicando e elevado a zero, que implica que T de zero é igual a T de m mais C. Então, substituindo C na equação, obtém-se a solução final, T de T, que é igual a T de m, mais o T de zero menos T de m, multiplicando por e elevado a menos kt. Determinação no instante da morte. Na investigação de um homicídio ou de uma morte acidental, é muitas vezes importante saber o instante da morte. Por exemplo, ao folhearmos um jornal, encontramos a seguinte notícia: corpo encontrado misteriosamente. Foi encontrado pelas 4 horas na esquina da rua I com a rua J o corpo de um homem aparentando 30 anos. Moradores do local disseram ter ouvido tiros por volta da meia-noite, em torno das 3 da madrugada. A polícia já encontrou ambos os autores dos disparos. Somente após o legista identificar a hora da morte é que a polícia poderá prender um dos suspeitos. Como podemos saber quando a vítima morreu?
Para responder a esta pergunta, precisamos saber a temperatura do corpo no instante da descoberta e a temperatura ambiente, para depois efetuarmos os cálculos utilizando a equação final da temperatura em função do tempo. Então, vamos admitir que a temperatura do corpo seja 30 graus no instante da descoberta e 23 graus 2 horas depois, e a temperatura do ambiente é de 20 graus, ou seja, primeiramente, nós devemos calcular o constante K, tendo em vista os dados citados, o T de T, que é igual a T de M, mais o T de 0 menos T de M, multiplicando o E elevado a menos KT. Agora, nós vamos precisar saber o instante da morte, ou seja, a hora exata em que o homem morreu. Então, vamos admitir que a temperatura do corpo seja igual à temperatura normal de 37 graus no instante T igual a 0, e a temperatura ambiente é de 20 graus. Assim, ao calcularmos o T, que seria o instante da morte, diante dos dados, nós iremos obter. Bom, calculando o instante da morte, nós teremos o T de T, que é igual a T de M mais T de 0 menos Tm, vezes E elevado a menos KT. Colocando todas as informações obtidas anteriormente, nós chegamos em T igual a 58 minutos, certo? Agora, respondendo à pergunta inicial, como poderíamos saber quando a vítima morreu? Como encontrar o corpo às 4 horas da manhã e o instante da sua morte foi 53 minutos antes de encontrá-lo, a morte ocorreu aproximadamente às 3 horas e 7 minutos da madrugada.